E aí, seus bandos de tá na autoescola querendo tirar sua CNH, mas tá foda, quase optando por pagar o quebra. Mano, hoje a gente. Essa foi fora, foi bem específica, né? Hoje a gente vai ver um vídeo aqui, mano, sobre algo que eu sempre tive curiosidade, tá ligado? Eu, por ser uma pessoa de comunidade aí, tá ligado? Muitas pessoas vão falar, ele não é, eu vou falar, eu sou. Vai falar, ele não é, eu vou falar, eu sou. Ele vai falar, não é, eu vou falar, eu tenho que provar agora que eu sou duro, caralho. Enfim, hoje a gente vai ver um vídeo aqui, mano, do canal mais pesado que eu mais assisto, que é do Planeta Novo, certo? É um tipo de vídeo que ele costuma fazer bastante, tá ligado? E eu já assisti que nesse aqui, ó, o que é o Ice, tá ligado? Esse vídeo aqui também é muito bom. E a gente vai assistir aqui juntos e deixar nossa opinião durante o vídeo, você também. Você que não é inscrito aí, se inscreve no canal pra fortalecer. E tamo juntão naquele modelo, 1, 2, 3. E, família, não, vamos lá, vai, play. Pequeno e aparentemente inofensivo, o lança-perfume surgiu como um simples spray perfumado usado nos bailes de carnaval. Com o tempo, passou a ser inalado, provocando euforia, coragem e desinibição. Apesar de proibido desde os anos 60, ele continua presente Quem aí já usou, deixa nos comentários. suas festas e blocos, e recentemente tem aumentado a sua popularidade. No vídeo de hoje, então, vamos falar sobre o que é o lança-perfume. Que é o E aí, lance pessoal, beleza? Meu perfume. nome é Bruno Fabio. Esse daqui é o Planeta Novo. Se você ainda não é inscrito no canal, vai se inscrever agora e deixar o seu like pra ajudar a Caralho, gente mano, no vídeo de Fabio hoje. A gente vai falar sobre evoluiu o que pra porra, né, o lança. canal. Inclusive, eu acho que Aí, virou um ó. quadro aí, né? A gente começou com o que é o Ice, depois o que é LSD e agora o que é o lança. Mas a gente pode falar de outras coisas, né? Também. Então, se você tem uma ideia pra dar pra gente aqui, uma indicação de vídeo, comente aqui embaixo que a gente vai ler as melhores ideias e vai transformar Mano, em vídeo. Bom, hoje faz o que é o crack. As pessoas terem noção do que é o crack. eu tô aqui com o Pode ir, Lucas pá. que ele quer saber qual que é a meta de likes pro vídeo de hoje. Salve Fabio, salve a tropa aí. Tem muita gente aí que deve curtir, né? Um lança. Eu não curto particularmente. Eu nunca Já curti, já Usei, curti. Nem vou usar. Mas sabe quem usou? Quem? A sua avó. Provavelmente. A sua avó usou, Puta. com certeza. Minha avó? A sua avó. Será que minha avó usou? Senhorinha noiada. Não, tô brincando. A minha avó usou, então, Será tá? que minha avó Aquela usou? senhora noiada. Então, era normal antigamente o pessoal usar, então não é um negócio problemático. Mas os seus avós, que tanto falam pra você sobre, hoje em dia isso ou aquilo, usavam lança. Se for confiscado, Misericórdia, talvez avó. os seus pais usaram lança. Ah, isso é Tá? bem provável. Então, Não, meu vamos pai lá. e minha Então, mãe você acho que também não usou, usou, não. não usei. Agora minha avó, eu não Da sei. geração que veio olhando pro lança de outra forma, já com um pouco de medo, inclusive, Sim, né? eu sou cagão demais. Pois é. Qual que é a meta de likes, então? 13 mil likes. 13 mil likes então, e a história do lança começa na França, onde em 1899 a Rodia, uma das maiores indústrias químicas daquela época, desenvolveu um frasco metálico pressurizado contendo éter etílico misturado com essências aromáticas. O objetivo era simples, criar um perfume de spray que pudesse ser usado para refrescar o ambiente, ou então para poder perfumar roupas. Então a pessoa passava na roupa, ficava cheiroso e basicamente era uma forma de perfume, um bom ar ou algo do tipo. Essa empresa então tinha uma filial aqui na Argentina, e por conta da proximidade com o Brasil, o produto chega no Brasil por volta de 1904. O país naquela época vivia a chamada Primeira República, que durou de 1889 até 1930, também conhecida como República Velha, e passava por um intenso processo de modernização urbana, especialmente no Rio de Janeiro e em São Paulo. Ou seja, né, a gente deixava de ter tantas fazendas e ficava mais parecido com o que é hoje. E essa época era a época onde os grandes milionários daqui, as pessoas ricas, começaram a frequentar principalmente a Europa e trazer de lá alguns hábitos. Lá naquela época, na Europa, era muito comum aquele baile de máscara, certo? Os caras que eram ricos iam pro baile de máscara, ficavam doidão, normalmente dentro de uma mansão luxuosa ou de algum salão, e era isso. Então a galera foi pra lá, conheceu isso, falou, opa, legal, vamos fazer no Rio de Janeiro, vamos fazer em São Paulo. E com essas festas rolando por aqui, junto delas veio então o uso do lança-perfume, que naquela época era Esse visto tipo como de um droga aí. Esse tipo de droga aí, antes de chegar na classe mais baixa, né? Que são as pessoas de comunidade e tal, os ricos usaram bastante, né? Veio deles, na verdade, né? Ou seja, as merdas vieram de lá e fuderam todo mundo aqui. de luxo. Então, tipo assim, só os ricos usavam, e se você tinha um por perto, você falava, é como se tivesse um El Salu, olha só, né? Estou num local Ixi, esse cara tá de com coisa lança. chique, né? Inclusive, os frascos naquela época que eram importados, vinham decorados com gravuras elegantes e com aromas exclusivos. Então o cara falava, tenho aqui o lança de, sei lá... Você tem Tem dúvidas olhança sobre de. como Pô, funciona? Rodrigo Fara, você tá acabando com o povo, mano. Puta que pariu. Strawberry? É tipo o que é o vape hoje, né? É, eu vape, né? Tem um pouco disso aí. Inclusive, nos jornais era anunciado que era um item indispensável para quem fosse aproveitar o carnaval com graça e requinte. Inclusive, né? Imagem desses jornais que falavam isso. Nossa. Em 1910, por exemplo, o jornal Gazeta de Notícias do Rio de Janeiro publicou um dos primeiros anúncios do produto no país, chamando ele de sensação dos salões. Poucos anos depois, em Caralho, faz 1914, tempo isso aí, com a hein? Primeira Guerra Puta Mundial merda. dificultando as importações, a Rodia, que tinha um excelente mercado aqui no Brasil de venda de lança, decidiu instalar uma fábrica no Brasil. Falou, ó, não consigo
consigo mandar daqui pra lá, não consigo fazer esse envio, né, de produto, mas consigo fabricar diretamente no Brasil. Então essa fábrica foi erguida em Santo André, em São Paulo, para suprir a demanda. Só que durante os anos 20, já com o final da Primeira Guerra Mundial, algo curioso aconteceu. Os foliões descobriram que ao inalar diretamente o conteúdo do spray, ou seja, ao baforar o lança, o efeito era muito mais intenso do que simplesmente borrifar o perfume. O éter etílico atingia rapidamente o sistema nervoso central, causando euforia e até pequenas alucinações. Pô, foi aí que surgiu aquele frasco do bico verde, né? Que você só dá um push aqui, o bagulho já... Que acidentalmente, né? Os caras iam pra uma mansão, ou então iam pra um salão, né? Que é como se fosse uma quadra de futebol. Doideira, e filho. ficavam por lá, todo mundo tacando spray pra todo lado. Chegava uma hora que tinha tanto spray e tão pouco espaço que o pessoal tava respirando spray. E quando chegava nessa parte da festa, todo mundo percebia que todo mundo ficava mais louco. Uhul! Né? Bateu alguma coisa aqui. E ninguém sem entender nada. Eu né? acho que é esse tal de lança que a gente tá espirrando pro alto. Talvez seja. E aí, quando a galera descobriu que de fato era o lança, falou, opa, agora que eu vou usar no carnaval mesmo. E o governo naquela época olhou pra isso e falou, vai lá. Não tem problema nenhum, continua usando. E pra gente ter uma ideia do quanto ele era considerado inofensivo, além de ser vendido em locais comuns, como por exemplo padarias, mercados, coisa do tipo, ele era vendido até em farmácias, certo? Então você ia na farmácia, comprava um lança, pagava junto ali com o seu remedinho, sei lá, o Lac Day, certo? E ia embora. E, inclusive nos anos 30 tinham campanhas que anunciavam o lança como o perfume que alegra os bailes, sem qualquer menção aos efeitos psicoativos. Então nos anos, hoje é assim, e nos né, anos essa 40, porra. com a produção nacional, a Rodia investiu pesado no visual da embalagem para poder tornar cada frasco colecionável. Inclusive, atualmente, esses frascos antigos são considerados peças raras, né? E tem gente que paga uma boa grana, até R$1.000, por um frasquinho como esse. Na época, o negócio estava tão espalhado pelo Brasil que virou até marchinha de carnaval. Tem uma marchinha, por exemplo, chamada Lança Perfume, do João de Barro, que foi lançada em 1949. Que ele fala, né? Se pega, se pega, se pega, se pega, lança perfume é de amargar. Eu não sabia que o João de Barro era pra frente assim. Já nos anos 50, começou a mudar um pouco a história. Alguns médicos começaram a alertar para os riscos para a saúde, né? Pela primeira vez em 50 anos alguém estava falando sobre isso. Isso porque houveram casos documentados de acidentes graves em baile de carnaval, inclusive desmaios coletivos em salões fechados. A pessoa ficava ali tanto tempo que em algum momento o efeito era tão grande que a pessoa desmaiava. E não era uma pessoa, eram várias pessoas dentro de um salão. Tanto é que a fabricante do lança-perfume chegou a incluir pequenos avisos nas embalagens, recomendando que o produto fosse usado apenas para perfumar roupas e não fosse inalado diretamente. Que negócio, né? O cara vende para um negócio, mas é igual o de chavador, né? Quando se proíbe que as pessoas gostam, né? O chavador ele é vendido como triturador de alho, sabia? É foda. Peraí. Não, é sério. É um triturador de alho. Mas aquele A grandão, inscrição né? de qualquer chavador na hora de ser vendida é um triturador de alho, Entendi. certo? Mentira. Ele usou pra outra coisa. Porra, mentira. Eu achei que fizeram o triturador de alho inspirado nessa porra. Inclusive tem um aqui, ó. Pera aí, rapidão. Não é possível que essa porra aqui seja pra isso, cara. Sabia disso. Deixa aqui, depois eu guardo. É, pra triturar o que quiser, né? É, fazer um chá. Assim. Pois é. Então a visão que tinha do lança começou a mudar. Mas de início, a população olhou pra isso e falou: médico é chato pra caralho. Tá querendo acabar com o nosso carnaval aqui. Então, né, vamos continuar usando. Só que o Instituto Médico Legal, o IML do Rio de Janeiro, somente entre 1954 e 1960, encontrou 18 mortes confirmadas por uso do lança-perfume. E esses números... Nossa, mas já tinha foram usados como passado muito argumento tempo, né, central mano? Puta que pariu, 59 anos. proibição do lança. O Correio da Manhã, em 1957, durante esse percurso, publicou uma série de reportagens intitulada O Veneno do Carnaval. O que antes era a alegria do carnaval se tornou no veneno do carnaval. Um caso que ficou muito conhecido foi em 1958, que envolveu 4 jovens que foram internados no Hospital Miguel Couto, no Rio de Janeiro. Eles foram internados porque eles inalaram vários frascos seguidos em um baile de carnaval e por conta disso, 2 deles sofreram parada cardíaca e morreram, certo? Então na época foi bem chocante pro Brasil e pro próximo carnaval de 59 já se debatia muito se deveria ter o lança ou não. Foi aí que o Instituto Oswaldo Cruz publicou um parecer em 1959 alertando que a inalação repetitiva do éter etílico, que é parte da composição do lança, poderia causar depressão respiratória, que é quando a pessoa tem dificuldades para respirar, crises convulsivas, alucinações prolongadas e danos neurológicos irreversíveis. Foi então que o presidente Jânio Quadros sancionou em 6 de julho de 1961 a Lei número 4.294, que proibiu a fabricação, comercialização, importação e uso do lança-perfume em todo o Brasil. A Rod, que estava por aqui, que tinha inclusive uma fábrica, teve que fechar a fabricação imediatamente, do dia para noite. E estima-se que naquela época a empresa vendia cerca de 1,2 milhão de frascos todos os anos. Misericórdia. Né? Perdeu um grande mercado. Só que mesmo com a campanha... Mas ainda era muita coisa. De pessoas que estavam falecendo por conta disso, ou que estavam desmaiando no meio do baile por conta disso. Mesmo com o governo proibindo, naquela época continuou dividindo opiniões. E tinham pessoas que ainda queriam que o lança estivesse por aí. Então alguns jornais começaram a publicar uma série de cartas de leitores criticando o governo. Ideia desse cara aqui, "Devolve o mano. lança", certo? Você viu o Inclusive, vestidinho surgiu uma dele? marchinha de carnaval de Puta protesto, merda, que hein? ficou famosa, que falava: Jânio, devolve o lança, certo? E os nossos avós que estavam Aqui lá. entre nossos avós, tá? A gente já tá falando dos anos 60.
Olha por que eles protestavam naquela época. Pra vocês verem. Devolve Mas o lança. depois da proibição, o éter etílico original, que era a parte essencial para a fabricação do lança, se tornou caro e difícil de se obter. Porque eles sabiam que dava pra fazer lança, então, tipo, a partir de agora era bem restrito e para poder ter você tinha que ter uma série de confirmações do governo. Isso levou os fabricantes que eram ilegais, que não estavam ligando muito bem para a qualidade do produto, a substituir o ingrediente por cloreto de etila, um anestésico volátil mais barato e com um efeito mais intenso. Ou seja, para quem comprava na primeira oportunidade, achava até que era melhor. Falava, nossa, isso aqui bate bem mais. Mas o fato de bater bem mais era justamente porque fazia muito pior, certo? E além disso, surgiram outras variações improvisadas conhecidas como lança industrial, com cloreto de etila puro, vendido também ilegalmente, lança caseiro, produzido com misturas de álcool, acetona, solventes industriais e até gasolina, e o loló, que passou a ficar popular nos anos 80 e que hoje em dia também é muito conhecido. O loló, inclusive, qual que é a diferença do loló pro lança? Diferente do lança que tinha uma fórmula, o loló pode ser feito de qualquer coisa. Éter comum, álcool, cloreto de etila, acetona, gasolina e até tolueno. Esse tolueno é o mesmo solvente que é usado em cola industrial, certo? Então, tipo assim, é um negócio muito porrada. Quem usar tá colocando a vida em risco. Isso faz... Pô, então as próprias pessoas podem fazer, Se você quer né? criar um app, mas não faz ideia de Então isso aí as próprias pessoas podem fazer, né? Em casa. Só que aí é muito mais perigoso, né, mano? O certo é você nem usar essa porra, né? O loló, por exemplo, Não seja usa uma essa boleta merda. russa química. E agora defendendo um pouco nossos avós, na época deles, nossos bisavós, né, que usaram até os anos 60, eles usavam um negócio que era padronizado, feito por uma farmacêutica. Bem tranquilinho, né? Era mais tranquilo. Obviamente que eles pegavam 5 tubos e aí se entupiam daquilo e, né, também tinha um risco de morte. Mas, teoricamente, era pra ser um negócio mais tranquilo, certo? Tinha até indicação. Não usa de ar na boca, usa pra frente, né? Só pra dar uma respirada e tudo mais. No caso do loló, os caras colocam querosene com gasolina, dão pra você cheirar e você fica lá cheirando e do nada dá o teto preto e você pode morrer com isso. Não tem esse teste Misericórdia. lá do isopor, que o Loló Sim, derrete sim, o isopor. ele derrete isopor, né? Doideira, isso. Credo. E por ser mais barato e mais fácil de produzir, o loló acabou se popularizando em bailes funks e festas de rua. E é o que a gente encontra para vender em grande maioria hoje em dia. Enquanto um frasco de lança clandestino, que tenta manter aquela forma original, pode ser vendido até por R$100, o loló pode ser encontrado por apenas R$10, Sim. certo? Então é muita diferença. E quais são os efeitos? litro do era lança? O 20. lança-perfume, quando atinge o organismo, ele age quase que de forma instantânea. As moléculas voláteis entram pelos Ah, isso aí é o pulmões, bico caem verde, na né? corrente É o sanguínea e real chegam mesmo. até o cérebro em poucos segundos. No sistema nervoso central, então, ele age principalmente sobre o GABA, que é o neurotransmissor inibitório, que reduz a atividade cerebral, ou seja, ele reduz a sua capacidade de resposta, ele causa um relaxamento, um sono e a perda de coordenação motora, que é o que acontece com o álcool muitas vezes também, né? Ele age na dopamina, que provoca euforia e sensação de prazer imediato, então a pessoa se sente feliz naquele momento, e com essas duas regiões que são atingidas, então a gente tem uma série de outros efeitos, como alterações sensoriais, cores mais vivas, sons mais intensos, sensação de flutuar ou de desconexão com a realidade, e alguns outros efeitos que podem ser muito prejudiciais, como taquicardia e aumento da pressão arterial, que pode levar à morte, como no caso dos 2 meninos que a gente falou, tontura, enjoo e perda de equilíbrio, que também pode levar à morte, tá? Porque muita gente tem o famoso teto preto. O Twin, né? Não é o Twin. Ixi, já vi isso acontecendo direto aí no Então, baile. esse twin é quando a pessoa tem um teto preto, ela desmaia, só que tipo, a pessoa tá no baile de rua, certo? Ela cai naquele momento, pode bater com a cabeça ali num meio fio, por exemplo, e morrer, certo? Ou ajuda a demorar. Passar vergonha, né, também. Também, mas esse caso específico, inclusive, eu conheci um moleque que aconteceu isso. Ele foi pro hospital morrendo. Tipo assim, ele conseguiu sobreviver, ficou ali com uns problemas na cabeça depois disso e tal, mas ele quase morreu de fato, porque ele apagou com isso, desmaiou, bateu a cabeça no meio fio e ficou ali. É uma coisa bem simples de acontecer, né? No meio da rua, o cara sozinho, no meio do carnaval, a pessoa cai ali, alguém passa por cima, então, né? É muito perigoso. Além disso, a pessoa pode ter confusão mental, se ela continuar usando o lança muitas vezes, pode ter lapsos de memória, alucinações leves e uma série de outros efeitos que são mais fisiológicos, né? Mas os efeitos costumam ser muito curtos, geralmente entre 30 segundos e 2 minutos. Por isso que quando você vê alguém usando hoje, normalmente a pessoa tá fazendo o quê? Ela tá com uma latinha na mão, ela pega, balança a latinha, né? Aí ela bota aqui na boca, puxa ali um pouquinho, bota o dedo aqui pra tampar a latinha que tá com o produto dentro, e ela fica aqui um tempinho, daqui a pouco ela tá fazendo a mesma coisa. Por isso que é tão perigoso, Sim. né? Porque Inclusive- o cara tem que ficar usando o tempo inteiro pra ter uma onda, tipo, o cara vai pra uma festa, ele não... Mas esse bico verde que mostrou aí, que é esse frasquinho com a tampa verde, esse aí é parceiro, hein? Tem uns comentários aqui. Aqui, ó. Vou marcar aqui, né, pra vocês verem qual que eu tô lendo. Aí. Se isso não era quadro, agora tem que virar, porque é uma ideia sensacional. Sim, verdade. Traz um vídeo sobre MD. Acho que já foi feito, né? Não, LSD, né? Eu acho que é quase a mesma coisa, mas... não sei, acho que não. Mas aí, família, o que você acha disso aí, mano? Eu acho que isso aí devia ser... Já é proibido, né? Mas devia ser, mano, anulado, quebrado, sei lá, jogado na casa do caralho. Tem que acabar as drogas, tem que acabar, entendeu, mano? As pessoas têm que aprender a viver mais sã. E marcha. Tamo junto.